Fala galera, beleza? Aqui é o Ian Oliveira, sejam bem-vindos a mais uma aula de Excel. E hoje nós vamos ver sobre a função C, né? Vamos dar uma pequena pausa aí nas funções matemáticas e vamos começar a ver funções lógicas, né? Foi tão pedida por vocês aí nas minhas redes sociais, então a gente vai dar uma pausa aí nas matemáticas e vamos começar a entrar aí nas funções de lógica aqui no canal, né? E nada melhor do que já começar pela principal, pela função C, a mais importante e mais usada aí nas planilhas, ok? Para a gente começar a entender funções de lógicas, a gente precisa entender sobre os operadores lógicos, tá? O que são os operadores lógicos, tá? São os sinais que nós vamos usar para montar o nosso teste lógico, ok? Vamos usar exemplos com números. Ok? Eu coloquei aí na tela para vocês o exemplo com o número 1. Poderia ser com qualquer outro, poderia ser com palavras, com letras, né? Mas vamos com números aqui para vocês entenderem. Eu coloquei o primeiro operador lógico, operador de igual. Eu coloquei aqui uma descrição, 1 é igual a 1. Os operadores, eles são nada mais do que uma pergunta para vocês, ok? No nosso teste lógico, quando nós estamos montando ele, nós vamos ter uma resposta verdadeira ou uma resposta falsa. E essa resposta depende do nosso teste lógico. Depende se o que está acontecendo nele é uma coisa que é verdadeira ou se é uma coisa que é falsa. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês, 1 é igual a 1? Provavelmente vocês vão me responder, sim, verdadeiro, certo? Então, se eu colocar aqui do lado, igual, e perguntar agora para o Excel, 1 é igual a 1, e eu dar um Enter, ele vai me responder, verdadeiro, certo? Então, ou seja, os operadores lógicos é uma pergunta, é um teste, né? Ele vai testar se a pergunta que você está fazendo, ela é válida ou não. Se for, ele vai retornar para vocês verdadeiro, se não, ele vai retornar para vocês falso, ok? A segunda pergunta que eu coloquei aqui é o operador lógico menor. Tá? É representado por aquele símbolo ali. Aí eu posso perguntar aqui para o Excel, igual 1 é menor que 1? Ele vai me responder, falso, 1 não é menor que 1, eles são iguais, certo? Então esse teste aqui falhou, ok? O nosso próximo teste agora é com o maior. Eu vou perguntar para o Excel, 1 é maior do que 1? Ele vai me responder provavelmente falso, certo? 1 não é maior que 1. Eles são iguais, ok? A nossa segunda pergunta, ela tem um ou aí no meio, né? Que eu estou perguntando assim para ele. 1 é menor ou igual a 1? Ou seja, agora eu dei duas opções para ele. A primeira eu perguntei, 1 é menor do que 1? Aí eu coloquei um ou, falei, ou é igual? Né? Então agora ele pode entender de duas formas. Como eu dei duas opções para ele vai me responder a primeira que for verdadeira. Então se eu perguntar 1 é menor ou igual a 1? A primeira coisa que se é menor, ele vai já entender que é falso. Só que a segunda coisa, como ela é verdadeira, ele vai retornar verdadeiro. Quando usamos, né, ou nos nossos testes lógicos, tá? Ele vai retornar verdadeiro se pelo menos uma condição que a gente deu for verdadeira, ok? Se pelo menos uma for verdadeira, ele vai retornar verdadeiro. A de baixo, 1 é maior ou igual a 1? Vou perguntar para ele aqui, 1 é maior ou igual a 1? Ou seja, ele é maior ou igual a 1? Se uma das condições que eu dei for verdadeira, ele vai retornar verdadeiro. No caso porque 1 é igual a 1 e como eu dei duas condições, ele retornou. E o último operador lógico que nós temos é o diferente, né? Que é representado aí pelo sinal menor e maior. Você coloca os dois juntos aí, tá? Então, igual 1 é diferente de 1? Ele vai falar que não, né? Que é falso. Não é diferente, eles são iguais, né? Se aqui em cima deu verdadeiro, que tem que dar falso pra gente, ok? Então, ou seja, qual que é a função desse operador lógico aqui? É perguntar se é igual a, né? Se é igual a alguma coisa. O de baixo aqui é perguntar se é menor do que. Então 1 é menor do que 1, nesse caso aqui, né? Aí aqui o de baixo é maior do que. Então 1 é maior do que 1, né?
Aí aqui embaixo nós temos as duas condições, né? Que seria menor ou igual a, certo? Então é menor ou igual a alguma coisa, certo? Embaixo é o inverso, certo? Maior ou igual a. Ok? São duas condições aí, né? Duas perguntas e umas que nós estamos fazendo. E a última aqui é diferente de. Ok? Então, é diferente de 1. Essas são as funções de cada um desses operadores lógicos aqui. Certo? Coisas importantes que vocês precisam saber da função C. Tá? Os sinais. O ponto e vírgula, né, eu já tinha explicado em outras aulas aí para vocês, que o ponto e vírgula ele significa que você mudou de um argumento para o outro, né? Que você termina um argumento e começa o outro. Na função C é a mesma coisa, tá? Eu colocar o ponto e vírgula significa que eu mudei meu argumento. Só que ele tem uma função especial aqui, que é o quê? Vocês conseguem determinar se o ponto e vírgula ele vai ser o então ou se não. Ou melhor, nós podemos entender ele desse jeito. Se o meu teste lógico aqui que eu montar for verdadeiro, eu falo para ele, então retorne verdadeiro. Se for falso, eu falo para ele, se não, retorne falso. Tá? Então nós podemos entender o ponto e vírgula como o primeiro deles sendo então e o segundo se não. Vocês já vão entender aí quando nós usarmos um exemplo aqui. Outra coisa importante, tá? As aspas. Se eu não quero que ele retorne para mim verdadeiro ou falso, né? Se eu não especificar que palavra eu quero que ele retorne, ele vai retornar verdadeiro ou falso. Se eu não quero isso, eu abro aspas e digito uma palavra no meio, ok? Sempre que vocês forem escrever uma palavra dentro de uma função, coloque aspas, para o Excel entender que é texto, ok? Se não colocar aspas, ele vai pensar que é uma função, ele vai procurar essa função. Se por um acaso ela existir, né, coincidir que a palavra que você digitou existe como uma função, ele vai aplicar essa função. Se não existir, ele vai retornar um erro, ele vai falar, olha, essa função não existe, ok? E uma coisa interessante também é que se eu colocar duas aspas, uma do lado da outra, ele vai entender como vazio. Então, se eu não quero que retorne nada, né, eu não preciso abrir aspas, dar um espaço e aspas. Eu posso simplesmente colocar duas aspas que ele vai entender que é vazio e vai retornar isso para mim. Ok? São sinaizinhos importantes que nós vamos usar dentro da função C. Aqui embaixo nós temos um exemplo de boletim que eu mostrei aqui. O boletim é o exemplo mais fácil que nós temos para aprender a função C, para entender ela aí, ok? Aqui é o seguinte, a nossa média ela é 7, ok? Então para mim ser aprovado, eu tenho que tirar 7 para cima, certo? E para ser reprovado tem que ser menor do que isso, ok? Então a gente pode montar um teste lógico onde ele retorne aqui na coluna situação se é aprovado ou reprovado. E o que vai determinar isso é um teste lógico, que é uma pergunta, que é se a média aqui é maior do que 7 ou não, ok? Nós podemos usar a função C literalmente no nosso português, tá? Se for um cálculo muito complicado, uma função muito comprida, tá? Vocês podem fazer o seguinte, vocês podem escrever ela literalmente em português para facilitar o entendimento de vocês, tá? Nesse caso, nesse exemplo aqui, como que ficaria? Se a média for maior ou igual a 7, então aprovado, se não reprovado, certo? É isso que a gente tem que calcular. Então aqui, observe o seguinte, a primeira coisa é a função C, olha lá, C, ela está aplicada aqui. Aí depois vem o nosso teste lógico, a média for maior ou igual a 7. Isso aqui é o nosso teste lógico, é ele que o Excel vai calcular. Esse então é o primeiro ponto e vírgula, tá? Então esse então é o primeiro ponto e vírgula. E o aprovado aqui é o nosso texto, certo? O senão é o próximo ponto e vírgula e o reprovado é o nosso texto. Então aqui
a gente consegue escrever literalmente a nossa função. Ó, a função se a média for maior ou igual a 7. Então, aprovado, senão reprovado. Tá? Como a gente coloca isso na função se? Eu venho aqui na minha coluna de situação e coloco igual se. Reparem que o primeiro argumento é o teste lógico. Tá? O teste lógico é a pergunta que eu vou fazer para o Excel. Se é uma coisa verdadeira ou se é uma coisa falsa. Ok? Então vamos lá. Qual que é o nosso teste lógico? Tá aqui, ó. Se a média for maior ou igual a 7. Então, se a média, que é o B16 aqui, for maior ou igual a 7. Olha lá. Imaginem que o Excel, as funções do Excel sejam uma língua e vocês estão traduzindo o português para o Excel. Ficaria dessa forma. Então, se minha B16 for maior ou igual a 7, ponto e vírgula, que significa então. Nesse caso aqui, além de mudar de um argumento para o outro, ele também vai significar então. Aí ele pergunta pra gente, valor C verdadeiro. Então, se o meu teste lógico for verdadeiro, a média for maior ou for igual a 7, o que eu quero que apareça aqui na minha célula? No nosso caso, a gente quer aqui, ó, então, aprovado. A gente quer que apareça o texto aprovado. Então, eu vou abrir aspas, porque é texto, e digitar aprovado e fecho as aspas. Certo? Aí, agora vem o senão. O senão é o ponto e vírgula. Senão o quê? Se B16 não for maior nem for igual a 7, o que eu quero que apareça escrito na minha célula? Nesse caso está aqui, reprovado. Então, abro aspas, porque vai ser um texto, reprovado. Fecho as aspas e fecho meu parênteses, certo? É isso. Reparem que a estrutura é a mesma. Se a média for maior ou igual a 7. Então, aprovado, senão reprovado. Ou então, é se a média for realmente igual ou maior que 7. Né? Se não, se for oposto que isso, aí ele retorna reprovado. Ok? Nesse caso, a média é igual a 7 pelo menos. Então, ele retornou aprovado. Ok? Nós podemos usar aqui a nossa alça de preenchimento, né? Dar 2 cliques em cima dela e ele já calcula o restante para a gente. Tá? Então repare que 9 aprovado, 7,5 aprovado, ó, 6 ele deu reprovado, ou seja, não é maior do que 7, nem igual a 7. 10 aprovado, ó, 6,7 reprovado, ou seja, não adianta ter uma fração, vamos imaginar que ao invés de 7 fosse 6,9, não adianta, lá, reprovado, tem que ser igual a 7 ou maior do que 7, não tem tolerância, ok? Ó, 5 reprovado, 2 reprovado, 8 aprovado. Certo? Então essa é a função C. É assim que ela calcula, é assim que ela monta os testes lógicos, tá? Para que a gente possa resolver uma situação. Ela sozinha é isso, ok? Na próxima aula nós vamos entender sobre as funções e sobre a função OU. Vou explicar o que cada uma faz, para que cada uma serve, tá? Sozinhas e juntas, tá? No caso, juntas com uma função C. Então, além de apresentar a função e a função OU, eu vou mostrar para vocês as duas juntas com a função C. Porque, na verdade, a função e a função OU sozinhas não servem para muita coisa. Tá? Elas fazem mais sentido e ajudam mais a gente dentro da função C. Ok? E eu vou mostrar isso para vocês na próxima aula. Vocês vão ver que a função C vai ficar melhor ainda do que ela já é. Ok? Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar e, se possível, comentar aí o que vocês gostariam que eu ensinasse aqui no canal num próximo vídeo. Grande abraço a todos vocês e até a próxima.